Meu primo está envolvido com drogas. Conversamos com ele, mas não quis ajuda. Virou pedinte, mesmo com condições financeiras. Fica atirado na rua, não sei mais o que fazer. Tenho medo dele e dos amigos e das ações dele também. O que fazer? Se é primo, deve ter outros parentes mais próximos, como irmão, pai e mãe. Então, a gente não toma decisão sobre primo antes de consultar os parentes de primeiro grau, porque primo, na verdade, tem ou outros familiares que são mais próximos e a gente quer botar nas nossas costas responsabilidades que, em princípio, não nos pertencem. Então, a gente, primeiro movimento, procurar a família, pai, mãe, esposa, irmãos, filhos, aqueles que estão ligados de maneira direta a esse indivíduo, para que a gente diga o que é que vocês acham que tem que fazer, sob pena de nós atravessarmos a banda. Existe uma diferença muito grande entre colocar o coração na vida alheia e colocar o nariz na vida alheia. A gente deve sempre evitar entrar em rota de colisão com a família daqueles que a gente deseja ajudar. Ponto número 1, procura o grupo familiar, conversa e faça aquilo que o grupo entender que é o correto. Porque eles são as pessoas que têm a responsabilidade mais direta com esse companheiro. Se eles delegarem para você, aí a conversa muda. Não, a gente se reuniu, o pessoal, meus tios são muito simples, não entendem, não sabem o que fazer, já desencarnaram, ele é filho único, não tem ninguém por ele era solteiro, sei lá. O cara era filho único, solteiro, a mãe e o pai desencarnou, ficou sozinho, está na droga. Então, é outra circunstância, mas em princípio a gente ouve a família e tenta trazer da família uma decisão e seguir a decisão que a família tomou. Ou então dizer para a família, vocês querem que eu faça? Se vocês me autorizarem, aí eu posso fazer. Bom, o que é que os especialistas falam sobre essa questão? Eles dizem o seguinte, que a internação compulsória, ela costuma não dar certo. Por quê? Porque o indivíduo acaba desenvolvendo uma rejeição. Por exemplo, eu tenho em casa um filho, o meu filho está usando droga e eu faço uma internação compulsória dele. Eu posso provocar uma ruptura nas nossas relações familiares. Então, a gente evita fazer a internação compulsória quando a gente não esgotou todos os recursos. Quando você tem um indivíduo que ele está dentro de uma circunstância que você já nota que ele está roubando, ele está cometendo crimes, aí é a hora de você começar a fazer uma pressão nesse indivíduo para que ele tome uma atitude. No caso do seu primo, pelo que você relatou, ele já está na rua. Ele já perdeu os vínculos familiares. Ele já rompeu com a razoabilidade nesse processo. Então, quando já houve a ruptura dos laços familiares, o indivíduo se encontra na rua sem perspectiva de retorno, a internação compulsória se mostra como sendo uma opção interessante, porque ele já não se governa. Ele já não tem. É diferente de quem está dentro do lar e que você, vendo o desequilíbrio da pessoa, não, vou internar. É uma circunstância, pode até dar certo, mas estatisticamente diz-se que acaba arranhando mais a relação familiar do que resolvendo. Então, se ele está na rua, você primeiro vai conversar com a família para verificar o que aconteceu. Se eles lhe derem autorização ou eles decidirem outra coisa, a decisão é deles. Se eles delegarem a você, uma possibilidade é a internação compulsória. Quem vai conversar com esse rapaz na rua? Quem tiver mais acesso a ele. Uma mãe, o pai, alguém que ele ouça mais. Eu lembro uma vez que, muitos anos atrás, um rapaz que estava estava roubando umas casas em Macapá, na minha cidade,
fugindo da polícia, ele veio pulando o muro e pulou para dentro da casa dos meus pais. Meus pais. Minha mãe não estava lá, minha mãe com 90 anos não estava lá, e meu pai com 90 também. Meu pai com 90, minha mãe com 88. Minha mãe estava viajando, meu pai sozinho, com 90, o cara pulou no terreno dele, e aí ele passou a madrugada com meu pai conversando. E a polícia querendo que ele se entregasse, ele não se entregava. Ele só foi se entregar de manhã. Quem foi que eles chamaram para que ele se entregasse? A mãe dele. A mãe dele na porta da casa dos meus pais, agarrada na grade. Meu filho, é sua mãe. Eu estou te dizendo, estou te dando proteção. Deixa esse homem aí dentro e sai. Ele ficou com meu pai a madrugada inteira. Quando ele saiu, o pessoal foi em cima do meu pai. Como é que foi? A noite de terror e tal. Eu disse, não teve noite de terror, não. Nós passamos madrugada conversando. Ele bebeu todas as minhas cachaças que eu tinha aqui. Eu tirei, fui tirando e foi bebendo. Aí ele conversou, contou a vida dele inteira. Também contei a minha para ele. Ele é meu chapa, meu amigão. Não aconteceu nada de violência. Deu tudo certo. Meu pai era sempre um cara assim, muito alto astral. Mas quem foi tirar o rapaz de dentro da casa dos meus pais foi a mãe. Era a pessoa com mais acesso a ele. Assim também, quem vai conversar com o rapaz que está na rua é quem tem mais acesso. Pode não ser a mãe, porque pode ser que a mãe seja uma mãe difícil. Então, pode ser uma outra pessoa, pode ser até que seja você, a pessoa que tem mais capacidade de dialogar com ele e oferecer para ele uma clínica. Como ele está numa situação de rua, a gente deve procurar uma clínica de internação. Tirá-lo da rua e levar para a sua casa não vai ser boa política. Não funciona. Você não vai ter governança sobre ele vai voltar para a rua, pode ser que ele roube, vai saber a sua rotina. Então, nessas horas, a gente vai, acolhe, leva para uma clínica e mantém essa pessoa lá durante o tempo que for preciso, né, da internação, e iniciar o acolhimento dele, tendo com a compreensão de que você pode fazer todo esse esforço e ele recair. A recaída é muito comum, tá? Nos casos de internação por drogadição. Então, a gente já interna, esperando que melhore. Mas a gente não pode dizer, mas você está de novo. É muito comum. Só quem vive um processo de adicção para saber o quanto é difícil abandonar um vício dessa natureza quando a gente entra. Muito fácil entrar, mas muito difícil sair. E só se caiu por quê? Porque se era fraco. Então, se eu sou fraco, como é que eu saio se eu sou fraco? Eu sou bom para entrar, para sair. Dificuldade. Aí tem que ter muita paciência e talvez lute a vida inteira e não consiga o êxito que você quer. Mas qualquer milimétrica melhoria já é um sinal de progresso para uma alma toda esfacelada por conta da crença de que só se drogando é que eu consigo ser feliz.